Nesta noite eu quero pregar sobre isto. Senhor, me transforme. Essa é a maior necessidade das pessoas nesta noite, é de transformação individual, é de transformação pessoal. O problema é que já há muito tempo você não é transformado, já há muito tempo você continua a mesma pessoa de antes. E aí você reclama que Deus não está operando na sua vida, e você não vê o mover de Deus, a ação de Deus, mas também pudera. Você continua o mesmo. Deus quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa desejar esta transformação. Escute o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos deixar bem estabelecido nesta noite: você nunca vai conhecer a vontade perfeita de Deus, a menos que Deus transforme a maneira como você pensa. A menos que Deus transforme a maneira como você enxerga as pessoas e como você enxerga o mundo. Deus só poderá revelar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, uma vez que você permitir que a sua mente seja transformada pela palavra de Deus. Ou seja, a sua mente precisa ser transformada pela mente de Deus. Amém, irmãos? Amém. E só assim Deus vai operar maravilhas na sua e na minha vida também. Mas por que eu, pastor? Sempre desejamos que outras pessoas sejam transformadas. Sempre desejamos que outras pessoas sejam mudadas. Nós achamos que o problema se encontra com elas e oramos pela transformação delas, mas nunca oramos pela nossa própria transformação. Mas Paulo diz em Romanos 8, 29, que a minha transformação é o objetivo final de Deus para a minha vida, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. O objetivo final de Deus é que você e eu possamos possuir em nós a aparência do Senhor Jesus Cristo, e agir como Jesus agiria em qualquer situação de nossas vidas. A esposa de um pastor, certa vez foi severamente criticada por uma de suas filhas. A filha de 18 anos disse: mãe, eu não aguento mais, eu estou cansada de suas pregações, toda vez que a senhora fala comigo, a senhora muda o tom de sua voz. Naquele momento, a mãe foi para o quarto, e lá ela se ajoelhou na presença de Deus e chorou muito. E ela disse: Deus, minha filha ainda é jovem, minha filha ainda tem muito que aprender, uma filha jamais deveria falar assim com um dos pais. A minha filha tem muito que aprender, mas eu peço, Senhor, que transforme a minha vida e não a vida de minha filha, e mostra-me como ser uma mãe melhor. Esta foi a oração que ela fez. E depois de 14 meses de silêncio, depois de 14 meses, mais de um ano, apenas em oração, certo dia, não só ela ouviu de uma filha, mas das duas filhas, ela achou um bilhetinho de uma delas dizendo: mãe, hoje eu encontrei a senhora dentro das páginas das Escrituras Sagradas, em Tito 2, verso 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Mãe, esta é a senhora. Muitas vezes, nós perdemos o foco principal, esperando a transformação das pessoas com quem convivemos. Nós queremos que a esposa seja diferente, que a esposa seja transformada, ou o esposo, ou os filhos, e colocamos a culpa de todos os problemas em outras pessoas, quando na verdade, a transformação mais importante é a nossa. A transformação mais importante é a minha, é a sua. E aqui em Romanos 12, Paulo está rogando por uma transformação individual,
ele está rogando por uma transformação espiritual, e ele está rogando por uma transformação eternal. O assunto é tão importante que Paulo está implorando. Quando ele usa a expressão rogo-vos, ele está implorando que os irmãos se importem com a transformação que precisa acontecer em suas vidas. Um jovem certa vez orou: Senhor, tire qualquer coisa na minha vida que esteja me afastando de Ti e que esteja ofuscando a minha visão das coisas de Deus. E Deus tirou a namorada que ele tanto amava. Mas hoje, ele é pastor e tem uma esposa que apoia completamente o seu ministério. A palavra de Deus diz: sede transformados. Mas como podemos alcançar essa transformação? Eu estou no ministério há 25 anos, irmãos, nós estamos lidando todos os dias com os mesmos problemas, porque as pessoas não querem ser diferentes, elas não aceitam transformação, elas não aceitam serem mudadas. Em primeiro lugar, transformação através da palavra de Deus. É você trocando os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Eu não sei como vou ser conhecido no futuro, depois da minha morte, mas eu gostaria que alguém falasse: o pastor Rômulo nos ensinou a pensarmos biblicamente. Ele nos ajudou a abandonarmos os nossos pensamentos humanos, os nossos pensamentos culturais, e nos ensinou a pensarmos de acordo com o que a palavra de Deus diz, de acordo com o que está escrito. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso, diga alguém, transformação ocorre em primeiro lugar nos nossos pensamentos. De onde vem o seu entendimento nesta noite? Se você for sincero, você vai admitir: vem do berço. Sim, vem do berço, vem da sua criação, vem de seus pais, vem de seus avós, vem de sua família, vem da escola que você frequentou por muitos anos, professores, colegas de escola, vem da cultura de seu país. Haja vista, né, que você pode observar que o estrangeiro não enxerga as coisas como nós brasileiros enxergamos, e mesmo dentro do nosso país, o sulista não enxerga como o nortista, que não enxerga como outros brasileiros de outras regiões. Então, os nossos pensamentos foram formados pela nossa cultura. E agora Paulo diz para mim: renove o seu entendimento. Você não é mais paulista, você não é mais goiano, agora você é crente em Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus está me pedindo para fazer. Pare de pensar como o mundo ao seu redor e comece a pensar como Deus dentro do seu coração. E a palavra transformados aqui é a mesma que foi usada quando Jesus se transfigurou aos olhos de seus discípulos, lá sobre o Monte Santo. E a Bíblia diz que o rosto dele resplandeceu como o sol, e as vestimentas dele se tornaram brancas como a luz. Em outras palavras, a nossa transformação precisa ser evidente e precisa ser visível, assim como a luz e o sol, que nós não podemos esconder das pessoas. Amém, irmãos? Pessoas precisam ver a nossa transformação, elas precisam sentir a nossa transformação, elas precisam pegar na nossa transformação. A nossa transformação não pode ser tímida. Primeiramente, a palavra de Deus, irmãos, produz entendimento. Ninguém pode negar isso. Você sabia que o número de crentes analfabetos é muito pequeno quando comparado a outras camadas da sociedade? Você sabia que há menos analfabetos entre os evangélicos do que entre qualquer outra camada da sociedade? E como que você explica isso? Justamente porque o cristão verdadeiro, ele tem a necessidade de ler e de entender a palavra de Deus.
Conheci um homem com mais de 70 anos de idade, que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi salvo com 70 anos de idade, mas ele era iletrado, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Ele sabia que este livro era a palavra de Deus, não queria mais ouvir, apenas falar da Bíblia, ele queria lê-la. Então ele procurou uma escola, se matriculou, ele pediu para ser alfabetizado, e com mais de 70 anos, finalmente ele aprendeu a ler. Ele aprendeu, irmãos, a escrever, somente para ter comunhão com a palavra do nosso Deus. Mais tarde ele recebeu o título, um título honorário de uma universidade muito famosa nos Estados Unidos. Por quê? Porque aquela faculdade considerou um grande feito, um idoso daquela idade, a aprender a ler e a escrever. Não existe transformação real sem a palavra de Deus. Não existe transformação real sem compreensão das Escrituras Sagradas. E quanto menos tempo com a Bíblia, quanto menos conhecimento bíblico, menos transformação haverá na vida de uma pessoa. Cortadores de lenha de um vilarejo construíram uma bela igrejinha. A igrejinha era linda, só para o vilarejo deles. Conseguiram achar um pastor, trouxeram o pastor para o vilarejo, trouxeram o pastor para a igrejinha. Estavam todos felizes. Até que num determinado domingo, durante a semana, o pastor descobriu que aqueles cortadores de lenhas estavam roubando lenha do vilarejo vizinho. Ao invés de cortar a própria lenha deles, estavam roubando a lenha dos outros. Então, no domingo seguinte, o pastor pregou: não roubarás. Que mensagem boa, que mensagem poderosa. Terminou o culto, todos passaram pelo pastor e agradeceram pela mensagem. O pastor pensou, problema resolvido. Mas na semana seguinte, eles continuaram roubando lenha dos vizinhos. Então, no próximo culto, o pastor pregou: não roubarás a lenha do vizinho. Agora ele foi mais enfático, ele foi mais específico. Quando terminou o culto, aqueles cortadores de lenha mandaram o pastor embora da igreja e da cidade. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós entendemos o que a Bíblia diz para os outros, mas não entendemos quando Deus está falando pessoalmente conosco. Jesus disse: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Parafraseando, Jesus disse: você enxerga um cisco pequeno que está incomodando o olho do teu esposo, você enxerga um cisco pequeno que está incomodando o olho da esposa ou dos filhos, mas você não enxerga esse poste que está dentro dos teus olhos. Você entende tudo que eu falo para os outros, mas você não entende nada que eu falo para você mesmo? Você nunca poderá ajudar outras pessoas sem primeiro ajudar a si mesmo. Senhor, me transforme, para que eu seja usado para a transformação de outros. Já ouvi alguns alunos do seminário dizendo: eu estou aqui para entender melhor a palavra de Deus e assim poder ajudar melhor as pessoas. Parece um motivo justo, mas as razões estão invertidas. Eles deveriam dizer: eu estou aqui para ser ajudado, e uma vez ajudado, poderei ajudar os outros. Amém, irmãos? Eles inverteram a ordem. Eu sei que o médico não pode operar a si mesmo. Eu sei que o dentista não pode tratar a si mesmo. Eu tive um médico que tentou operar a si mesmo. Ele tinha um lipoma na perna direita, e ele se assentou e tentou tirar o próprio lipoma. Ele disse que deu tudo errado. Ele teve que colocar uma faixa e correr para o hospital. Eu sei que o advogado não pode defender a si mesmo, mas eu sei de uma coisa: o crente precisa ajudar a si mesmo antes de querer ajudar os outros. Não tem outra escolha. Ou você se ajuda primeiro,
para depois poder ajudar os outros. Além da Bíblia produzir entendimento, a palavra de Deus produz direcionamento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as pessoas que eu conheço, elas dizem, eu quero saber qual é a vontade de Deus, mas elas não fazem por onde. Paulo promete que o discernimento da palavra produz direção. Quantos crentes, quantos irmãos estão apanhando na vida, porque deixaram de seguir os princípios bíblicos. Um jovem pastor me telefonou há vários anos atrás. Eu também era jovem como ele, interessante. E ele disse, Rômulo, o pastor da igreja com quem eu trabalho chamou um outro pastor, agora nós seremos em 3. E eu disse, que bom. Ele disse, bom nada, eu acho que ele irá me despedir, ou eu não serei o substituto dele. Com certeza este que ele está chamando será o seu substituto. Naquela hora eu apenas perguntei, irmão, quem chamou você para o ministério? E ele respondeu, foi Deus. Eu disse, então, com que você está preocupado? Deus põe, Deus tira, nem que para isso ele tenha que usar o seu pastor. Em outras palavras, meus amados irmãos, com que nós estamos preocupados se nós estamos na vontade de Deus? Amém, irmãos? E se essa vontade está nos direcionando, nos dirigindo no caminho que Deus quer que sigamos. O verso 4 de Romanos 12 diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a igreja fica dividida, a família fica dividida, quando andamos na nossa própria direção, quando andamos na nossa própria vontade. Mas quando todos aplicam a Bíblia, aí nós vamos cursar o mesmo caminho. Paulo disse aqui que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas que para experimentá-la, precisamos seguir na direção certa. Não é a direção mais fácil, já aprendi isso, mas é sempre a direção melhor. Mateus 7,13, Jesus deixou isso claro para nós. Ele disse, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A porta larga sempre atrai mais pessoas. A decisão mais fácil, a decisão mais carnal, a decisão mais momentânea, a decisão mais intelectual, a decisão mais popular, sempre é mais fácil. Já a decisão bíblica, agir como Jesus agiria, é a porta estreita, é a decisão mais difícil, e é a que nós, infelizmente, evitamos. Fui convidado, certa vez, para observar uma assembleia extraordinária, que estava ocorrendo numa igreja. Me chamaram para servir de testemunha. Fui para a igreja naquele dia, domingo de manhã, preguei, e depois me assentei, enquanto eles realizavam a assembleia. A igreja estava completamente dividida. A liderança brigando, todos divididos. A igreja perdida, eu apenas observando. Em nenhum momento, durante aquelas 2 horas de assembleia, nenhum deles jamais abriu a Bíblia. Nenhum deles leu qualquer versículo bíblico. Eles estavam apenas olhando para estatuto, atas, em nenhum momento eles olharam para a palavra de Deus. Eu vou dizer um segredo para vocês, nós temos estatuto, nós temos ata, mas para obedecer às leis do nosso país. Mas não é o estatuto, não é uma ata, quem manda nesta igreja é a palavra de Deus. E toda vez que nós nos reunirmos, nós iremos atentar para a palavra de Deus, amém, irmãos? Não para o que está necessariamente escrito, numa ata ou no estatuto. Ainda que isso seja importante, mas a palavra de Deus reina. A palavra de Deus é mais importante, irmãos. Aquela igreja, no entanto, escolheu a porta larga.
A igreja foi dividida. De 150 pessoas, 20, 30 sobraram. O crente transformado é aquele que segue a palavra, por mais difícil que seja. É aquele que entra pela porta estreita, mas é o caminho que lá na frente vai nos dar a vitória. Senhor, me transforme. Como? Através de sua palavra, ela vai me dar entendimento e ela vai me dar direcionamento. Um grande tutor que eu tenho, além do pastor Daniel Johnson, é o Dr. Roger Peterson. Ele sempre me disse: Rômulo, quando você estiver buscando a vontade de Deus, leia a Bíblia, até que essas letrinhas saltem das páginas diante dos seus olhos. Amém, irmãos? Até que essas letrinhas saltem das páginas diante dos seus olhos. Senhor, me transforme. Em segundo lugar, Deus nos transforma através do seu imenso amor. Veja, Paulo usou essa expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de quem? Do próprio Deus. E essa palavra nada mais é do que misericórdia. Em outras palavras, a minha transformação só é possível através da misericórdia, através da graça de Deus. Não há esperança em mim, irmãos. Toda a minha esperança vem da parte dele. Paulo mesmo havia sido transformado. Ele era um perseguidor implacável, extremista, um fanático. Ele era um homem violento. Você jamais diria, um fanático, um homem violento, um extremista. Você jamais diria que aquela pessoa um dia pudesse ser salva e pudesse ser transformada numa outra pessoa, num outro ser. Mas foi exatamente o que aconteceu com ele. Mas para quem ele deu o crédito? Não foi para si mesmo. Ele deu crédito para Deus. Veja 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que? Sou. Olha, nesta noite, talvez você não tenha carros. Talvez você tenha que andar a pé. Talvez você não consiga pagar a água e a luz. Talvez você esteja numa situação degradante. Mas escute. Pela graça de Deus você é o que é. Amém, irmãos? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Raramente eu fico sem palavras quando estou falando em público. Nunca aconteceu comigo o que aconteceu com uma pessoa conhecida. Foi dar uma palestra, ele havia se preparado muitíssimo bem, mas quando ele se deparou, ali no meio de médicos, advogados, juízes, políticos, pessoas importantes da nata da sociedade, ele começou a tremer de medo, de nervosismo, e ele não conseguiu falar, não conseguiu pronunciar palavra alguma. Deve ser horrível, quando isso acontece. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Lembro-me que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu preguei para uma multidão de 10 mil pessoas. O pior não era pregar para 10 mil pessoas, eu preguei um sermão de 10 a 15 minutos memorizado. E o pior não é pregar um sermão memorizado, mas é pregar um sermão memorizado em inglês. Eu, diante de 10 mil ou mais pessoas, pregando um sermão memorizado. Eu não podia errar uma vírgula, um ponto. Eu não podia errar uma palavrinha sequer. Imagine, fiquei nervoso, mas consegui cumprir a minha missão. Então eu quase nunca fico sem palavras, a não ser esse dia. Eu estava visitando uma igreja nos Estados Unidos, e a igreja, sem eu saber, havia feito uma campanha para nos ajudar a construir a igreja em Londrina, no Paraná. Naquela época, era a igreja em Londrina. E quando terminou o culto, depois que eu preguei, o pastor me chamou à frente e disse: irmão Rômulo, nós temos um presente para o seu ministério. O presente não era para mim, tá, irmãos? Mas para o ministério. E ele me deu um cheque de $11 mil, que era destinado para a construção da igreja em Londrina. Quando eu olhei para aquele valor, eu fiquei quase que sem palavras. E aí o pastor disse: você tem algo a dizer?
e eu disse, eu não mereço essa ajuda. Aí ele, brincalhão como era, tirou o cheque da minha mão e disse, bom, já que você não merece, então nós vamos dar para outro. E eu tomei de volta e disse, eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. E assim também, alguém aqui merece a família que tem? Alguém aqui merece a vida que tem? Alguém aqui merece a igreja que tem? Alguém aqui merece o Salvador que tem? Mas nós precisamos dele, amém, irmãos? E essa deve ser a nossa atitude, pela graça de Deus eu sou o que sou, pela graça de Deus eu tenho o que tenho. E eu sempre digo, quando a gratidão morre no altar do coração, não há mais esperança para aquela pessoa. Mas se você valoriza a esposa, se você valoriza o esposo, valoriza os filhos, vocês vão sobreviver a todo tipo de terremoto. E se você valoriza a igreja, você também vai sobreviver a qualquer problema da igreja. Mas é necessário que haja, irmãos, é necessário que haja gratidão. O amor de Deus nos ajuda a vencer dois grandes inimigos. O primeiro deles é a nossa própria carne. Eu não posso negar que a tenho, você também não. Nós a temos. E ela é danada. Ela é difícil. Olha o que Paulo disse a respeito dela. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que o nosso sacrifício tem que ser vivo, o nosso corpo tem que ser vivo? Porque Deus não habita em cadáveres. Deus habita em corpos vivos, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Você sabia que o corpo humano é o maior templo religioso que existe na face da terra? É maior que a Basílica de São Pedro, é maior que a Catedral da Fé, é um lugar de idolatria, onde o ser humano adora e serve a si mesmo. Você quer saber quem é o maior ídolo hoje na sua vida? Olhe-se no espelho, é você. Você se adora acima de Deus, você se ama acima da esposa e do esposo, você se ama acima do próximo, você vive em função de você. Você é um ídolo. Você é um objeto de idolatria na sua própria vida. Mas Paulo está dizendo para nós nesta noite, não seja idólatra do seu próprio corpo. Antes, entrega-o para servir a Deus. Hoje em dia o corpo e a vida se tornaram mais importantes que o nosso Deus. E tudo que você considera mais importante que Deus é a idolatria. Mas são os dias que nós estamos vivendo. 2 Timóteo 3:2 diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. O que mais tem é pessoas que se amam a si mesmas. Estão sempre certas, todos estão errados, e são os meus direitos, e elas se colocam na frente de todos e até de Deus. Mas para acabar com este problema, Paulo diz, apresente o seu corpo em sacrifício a Deus. Por que sacrifício? Porque o sacrifício não reclama. O sacrifício, ele se coloca sobre o altar e ele deixa Deus fazer o que bem desejar com ele. O sacrifício não tem vontade própria. Você sabia que no tribunal de Cristo, o tribunal dos crentes, nós seremos julgados justamente pela maneira como usamos o nosso corpo? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nesta noite, como você tem usado o seu corpo para falar bem ou mal das pessoas? Em segundo lugar, para amar ou desprezar as pessoas? Para a pureza ou para a prostituição? Para falar de Cristo ou de assuntos que não irão salvar as pessoas? O corpo é o meio através do qual nós servimos a Deus. E deste corpo saem palavras pesarosas,
palavras duras, palavras que mostram a sujeira do nosso coração. Este corpo possui 2 pernas que vão para certos lugares que nós não deveríamos ir. Então o corpo é o meio pelo qual servimos a Deus ou deixamos de servi-lo. E outro inimigo que vencemos pela graça de Deus é o mundo. Paulo disse, não sede conformados com este mundo. Olha, você gosta de ver a indignação do povo brasileiro hoje em dia com respeito aos políticos? Até certo ponto eu gosto. Mas nós crentes, a nossa indignação é contra o mundo. É esse sistema diabólico, demoníaco, em que eu e você estamos vivendo. E, infelizmente, alguns de nós fazendo parte dele. Nós não precisamos fazer parte deste mundo, ainda que habitando nele. Paulo disse, não sede conformados. Literalmente, não ser conformado significa não possuir a mesma aparência. Não possuir a mesma fisionomia, características. E agora, como que você explica o mesmo tipo de lugares que frequenta, o mesmo tipo de música e entretenimento que pratica, mesmo tipo de linguagem que falamos? Eu me lembro que havia esse diácono muito bem quisto pela igreja, até que um dia, no meio da ira, ele pronunciou um palavrão. Imediatamente ele perdeu todo o respeito que ele tinha da igreja. Por quê? Porque ele se expressou como o mundo. Ele tinha nele a forma do mundo. E Paulo diz, olha, não se conforme com este mundo. Sinta indignação com respeito ao sistema do mundo em que vivemos. Para fazer a diferença, você e eu precisamos ser diferentes. Ninguém faz a diferença sendo igual. Mas, infelizmente, não é isso que temos visto. Eu me lembro, durante um culto, um pastor de 70 ou mais anos de idade, ele pregava, sobre o mundo, de repente ele parou e disse, irmãos, Deus está me incomodando. Olha, eu estou falando que nós não podemos ter a forma do mundo, mas a televisão tem sido um problema na minha vida. A televisão tem me afastado de Deus. E eu quero confessar isso para os irmãos. E naquela hora, aquela pregação, a carapuça serviu para a maioria dos que estavam ali. Talvez hoje nada tenha influenciado mais a nossa vida do que a mídia. Os meios de comunicação. Nós hoje em dia estamos nos parecendo mais com os personagens de televisão do que com os personagens bíblicos. Hoje a mídia tem tido mais influência sobre nós do que um acampamento de família, do que um acampamento de jovens, do que uma conferência missionária. E é sobre isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu rogo, eu imploro que não seja assim, mas que vocês não se conformem com este mundo. Antes, sejam transformados aqui, no vosso entendimento. Lembre-se disso. O mundo nunca irá lhe ajudar quando você realmente precisar dele. Nunca. Transformação vem então através da palavra de Deus, através do amor de Deus e, por último, através da comunhão com os irmãos. E não sou eu que estou dizendo isso. Paulo, olha o versículo 5. Dentro do contexto de transformação, Paulo diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Certa vez uma jovem, ela disse, eu quero fazer parte de uma igreja, pastor, que não me conheça, que eu possa entrar e sair sem ser notada. Eu disse para ela, impossível. Mas impossível por quê, pastor? Porque se for uma igreja verdadeira, nós somos muitos, mas também nós somos um. Amém, irmãos? Impossível tornar-se uma pessoa anônima dentro da igreja de Cristo. Mas é o que ela queria, ser invisível. Não, nenhum de nós jamais conseguirá ser invisível no corpo de Cristo. Só que eu sei de uma coisa, o crente menos transformado é o crente que tem menos contato com a igreja.
Pode observar isso. Menos contato com a igreja, menos transformação na sua vida. Menos contato com a igreja, mais contato com o mundo. Menos contato com a igreja, mais se parece com o mundo do que com Cristo. Veja no versículo 5, qual é o segredo da comunhão. E eu gosto disso. Não é todo mundo ser igual, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Graças a Deus por isso. Há igrejas que todo mundo tem que ganhar almas, todo mundo tem que visitar, todo mundo tem que cantar no coral. Eu já estive numa igreja, irmãos, que na hora do coral, o pastor chamou o coral na frente, foi a igreja toda. Ficou só eu e a minha família nos bancos. Eu pensei, a igreja toda faz parte do coral aqui, né? E não é isso. Paulo não está pedindo que nós sejamos todos iguais, façamos as mesmas coisas, mas o segredo é todo mundo no mesmo lugar. Esse é o segredo da igreja. Não é todo mundo sendo igual, é todo mundo no mesmo lugar. O maior erro é desejar que todo mundo seja igual, né? E que todos façam as mesmas coisas. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu sei que a nossa igreja terá muitos problemas se desejarmos igualar todas as pessoas e fazer com que todos sigam os mesmos ministérios. Mas nunca vamos abrir mão da importância de estarmos juntos, no mesmo lugar. Assim que me converti a Cristo, eu fui transformado. Talvez uma das maiores evidências da minha salvação foi a minha transformação. De péssimo aluno a um ótimo aluno. Nós éramos em 45 alunos aqui no Dom Luiz do Amaral Mouzinho, nos Campos Elíseos. Nós éramos em 45 alunos naquela classe, da 5ª série do ginásio. E eu fazia parte dos 5 piores alunos. Alguém pode imaginar o quanto eu conversava na sala de aula? Sentava lá no último lugar, na última carteira. Mas eu me converti a Cristo provavelmente no mês de abril. E ninguém me disse que eu precisava ser transformado. Ninguém me disse. O Espírito Santo me disse. E eu nunca me esqueço, o professor Francisco, professor de História, o homem enérgico, alto, bigodudo, católico ferrenho, um homem de valores, me repreendia o tempo todo. Então ele resolveu fazer uma gincana, uma competição entre os alunos. E ele dividiu aquela classe, cada equipe com 5 alunos, e colocou os 5 piores no mesmo time. Eu estava lá entre os piores. Nossa equipe, então, humanamente falando, tiraria em último lugar. E realmente, os meus colegas de equipe não estudavam, não colaboravam, eles não faziam nada, a não ser bagunça. Nós éramos crianças de 11, 12 anos de idade, você espera o quê, né? Mas o professor Francisco não sabia que eu havia sido salvo. E quando ele nos colocou naquela equipe, eu fui para casa e comecei a estudar. E a equipe tinha que trabalhar em união, tinha que colaborar. Mas ninguém fez nada, eu fiz tudo sozinho. Eu elaborei todas as perguntas, eu elaborei todos os questionários, eu estudei todos os capítulos, só eu na equipe. Fazia as perguntas para as outras equipes e respondia às perguntas das outras equipes. Mas a minha equipe ganhava os pontos. Depois de 2, 3 meses de muita competição, a equipe dos piores alunos tirou em primeiro lugar. Nós ganhamos de todas as outras equipes. Inacreditável. E aí, quando nós recebemos a premiação, o professor Francisco me perguntou no meio dos 45 alunos: Rômulo, o que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa. Com 12 aninhos de idade, me coloquei em pé e disse: professor Francisco, e eu não sou o mesmo. Foi a primeira vez que eu preguei em público. Eu disse:
Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e Ele transformou a minha vida. Falei isso na presença do professor e de todos. E ele ficou atônito. Eu não estou exagerando. Eu me lembro daquela cena como se fosse hoje. E ele começou a bater palmas. E todos os demais alunos bateram palmas naquele dia. Então, uma das maiores evidências da minha salvação é a minha transformação. Eu digo para as pessoas que duvidam da salvação delas: você já foi transformado? Então, duvide mesmo. Porque a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você tem que ser uma nova pessoa. Salvação transforma. Salvação nos dá uma nova natureza. Salvação não nos livra do pecado, mas salvação nos transforma. Portanto, meus amados, através da nossa comunhão, nós seremos transformados. Eu não insisto que você participe de todos os cultos, fique firme na igreja, faça desta igreja uma extensão da sua família, pelo bel prazer de números. Eu não me importo com números. Estou há 25 anos no ministério, nunca fizemos contagem de EBD, nunca fizemos contagem de membresia. Pastor, quantos membros há em Goiânia? Não sei. Talvez a secretária saiba, mas eu digo para ela: não me diga. Eu não me importo com números, irmãos. Nós queremos qualidade, amém? Mas a razão que nós insistimos, que fiquemos juntos, é somente através dessa união que você será transformado. Seu lar será transformado. Sua esposa será transformada. Seu marido será transformado. Você será transformado. Salmo 133, podemos lê-lo juntos? Esse eu coloquei, né? Espero. Salmo 133, todos juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É bom, irmãos. É bom demais. Terminando. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu conheço pastores que já estão no ministério há 40 anos, precisam de transformação aqui, ó, na cachola. Porque estão pensando há muitos anos, tradicionalmente, e não biblicamente. Eu amo o meu pastor. Vocês são testemunhas de quanto eu amo. Mas eu não posso seguir a tradição do meu pastor. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. O que está escrito, o que a Bíblia nos fala. Quando eu participo de concílio de pastores, ordenação de novos pastores, né? Todos fazem perguntas doutrinárias. Você crê nisso? Você crê naquilo? Perguntas sobre conhecimento bíblico. Eu já faço perguntas sobre atitudes. Eu pergunto, por exemplo, o que você faria na sua igreja se uma pessoa muito rica entrasse na sua igreja, membrasse na sua igreja, e uma outra muito pobre entrasse e membrasse também, e as duas tivessem uma desavença? De que lado você ficaria? São perguntas assim, né? Que mostram se aquela pessoa tem a mente de Deus ou a mente do mundo. Porque as doutrinas até o diabo conhece de cor. Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas atitudes certas, só o Filho de Deus consegue ter. Mente de Cristo. É isso que eu quero impressionar o Templo Batista Maranata, a ter a mente de Cristo. Já reparou como os nossos jovens mudam depois que entram na faculdade? Eles são uma bênção, né? Até o ensino médio. Depois eles vão para a faculdade e eles mudam a cabeça. Por quê? Porque eles estão sendo influenciados pelo entendimento dos professores e até dos amigos de sala de aula. E eles deixam de ser renovados pela palavra de Deus.
Todos nós somos transformados todos os dias, ou para melhor ou para pior. Nós somos transformados. Então precisamos da palavra de Deus, da misericórdia de Deus e da igreja, da comunhão com os irmãos, para que a nossa transformação seja espiritual. Para ser transformado para o pior, basta não fazer nada ou imitar o mundo em que vivemos. Se você pudesse, preste atenção nessa pergunta, se você pudesse mudar algo na sua vida nesta noite, o que você mudaria? E não estou falando de um aspecto físico. Eu mudaria o nariz, eu mudaria a cor dos olhos. Não estou falando de um aspecto físico, mas de um aspecto, uma característica pessoal, uma característica espiritual. O que você mudaria na sua vida? O rei Davi, ele sabia exatamente onde ele precisava ser mudado. E veja a oração que ele fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei qual é a solução. Você precisa nesta noite de um coração puro e de um espírito reto. Se você conseguir esse coração puro, esse espírito reto, você vai ser transformado.